Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 7. Essa sequência que estamos fazendo da carta aos Hebreus, hoje chegamos aí no capítulo 7, que ainda é um reflexo dos capítulos anteriores, e de um modo mais específico, é como se fosse um parêntese do capítulo 6, do 5 e 6, explicando a respeito do sacerdócio de Cristo. Nós vimos que esse sacerdote foi determinado por Deus, e que ele então, como, mesmo não sendo da tribo de Levi, mas numa ordem sacerdotal superior, eterna, é, portanto, esse sacerdote que nos conduz até a presença do Senhor. Eu convido você, mais uma vez, a acompanhar a leitura que farei do capítulo 7 de Hebreus. Hebreus, capítulo 7, todo o capítulo. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltara da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípios de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele a quem se testifica que vive, é, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes,
Mas este, com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Oremos mais uma vez. Ó Pai querido, louvado seja o teu santo nome por tua palavra. E mais ainda seja louvado o teu santo nome por tua soberania, que desde os tempos eternos já determinou todas as coisas para a nossa redenção. E que resolveu fazer uma real aliança conosco, uma aliança eterna para todos sempre. Aliança essa a quem Cristo se fez fiador, para que hoje, através do pagamento que ele fez na cruz, como nosso sacerdote e ao mesmo tempo a oferta, o sacrifício, nós pudéssemos desfrutar da livre comunhão contigo. Obrigado, ó Jesus. Obrigado, ó Senhor. Que a tua graça agora nos conduza no entendimento da tua palavra quando meditaremos na ação suprema que Jesus fez em nosso favor. Algo incomparável, como cantamos, e para todo sempre. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor me use apesar de mim mesmo, e fale assim ao meu coração, também ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, por o nosso próprio bem e para o louvor eterno do teu santo e bendito nome. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Como nós sabemos e temos estudado aqui na carta aos Hebreus, a perseverança dos santos é garantida pela ação de Deus. Deus é aquele que completa toda a obra do começo ao fim. O Evangelho de João talvez seja um dos evangelhos que deixa isso mais claro, né? Tratando dessa doutrina chamada da perseverança dos santos de uma maneira bem explícita. Mas o fato de Deus garantir a salvação dos seus, isso não exclui a responsabilidade pessoal, a responsabilidade de cada um, de cada crente, em perseverar. A carta aos Hebreus é justamente uma carta com o propósito de conduzir os crentes a perseverarem até o fim, na fé, na comunhão com Deus, na congregação e tudo mais. Nós somos exortados, irmãos, a perseverarmos até o fim, independentemente das circunstâncias ou das situações. Nós já estudamos aqui em Hebreus e vimos, primeiro, que a razão dessa nossa perseverança está firmada na supremacia absoluta de Jesus Cristo sobre tudo e todos. Ele é superior em relação à própria revelação, em relação aos anjos, em relação aos reis, em relação ao sacerdócio levítico, em relação ao sacrifício que for apresentado. Ou seja, ele é o ser supremo sobre tudo e todos, e essa é a razão por que nós devemos perseverar. Nós não servimos a um Deus fajuto, nós não servimos a um Deus
mutável, que hoje dá conta do recado e amanhã já não dá mais. Nós não, nós servimos a um Deus supremo e, consequentemente, por Ele ser eterno, supremo e perfeito, nós também temos a razão necessária para permanecermos até o fim. O fato dele ter permanecido até o fim na sua missão também nos garante e nos conduz a isso. Além da razão da nossa perseverança, nós já estudamos em Hebreus e já vimos que os motivos da nossa perseverança está no fato de que em Jesus nós recebemos a verdade, recebemos a salvação e temos garantido até o final da nossa vida o socorro nas tentações. Ou seja, nós não estamos sozinhos nesse mundo, como se fôssemos um povo sem Deus. Antes de Cristo não éramos assim, não tínhamos Deus no mundo. Mas agora nós temos Deus no mundo. Nós somos propriedade desse Deus, nós somos um só povo nele. Nós somos sacerdotes reais do reino. Nós somos um povo de propriedade exclusiva. E por isso não podemos desistir, mas devemos perseverar. Já estudamos também e vimos que as posturas necessárias para a nossa perseverança são a fidelidade, a obediência, a confiança, a submissão e o temor a Deus. Tudo isso pautado aqui na carta aos Hebreus. Por último, nós vimos que os meios que o próprio Deus estabeleceu para a nossa perseverança, esses meios estão todos fundamentados na pessoa de Jesus Cristo. E de um modo bem resumido, né, daquilo que falamos semana passada, os meios, portanto, para a nossa perseverança é crer em Cristo, crescer no conhecimento do ensinamento de Cristo e caminhar com Cristo até o fim. Hoje, né, nós vamos caminhar um pouco mais, entendendo por que nós temos esses meios em Cristo. Principalmente comparando o sacerdócio de Jesus com o sacerdócio levítico, instituído em Arão. Né? E entender por que esse sacerdócio é eterno e que já estava valendo desde antes o período da lei cerimonial. Nessa carta, então, irmãos, como já disse, cujo propósito é chamar a atenção dos verdadeiros crentes sobre a perseverança até o fim, nós somos direcionados a afirmar nossas convicções de tal modo que, apesar das tribulações, das ameaças, das perseguições, das aflições, dos desânimos, dos erros doutrinários, da religiosidade vazia de muitos e até mesmo do martírio, ou seja, de morrer por conta da nossa fé, que é apresentado de um modo bem vivo lá em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, que todos eles morreram por causa disso. Então, apesar do martírio, nós não podemos nos desviar das verdades ouvidas, nem nos afastar do Deus vivo, não podemos desprezar o sacerdócio de Cristo e muito menos deixar de congregarmos. O objetivo, portanto, o propósito da carta aos Hebreus é nos motivar, incentivar essa perseverança em qualquer circunstância, fazendo aquilo que nos cabe fazer, segundo os motivos, as razões, os meios que o próprio Deus estabeleceu, para sermos achados perseverantes até o fim. Agora, na sequência aqui da carta, no capítulo 7, ainda tratando da superioridade de Cristo como nosso sumo sacerdote, o autor da nossa salvação, como também nos é apresentado, o autor aos Hebreus nos fala sobre as características do sacerdócio de Cristo. Basicamente, na comparação com o sacerdócio levítico, nós vamos ver a supremacia do sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Então vamos caminhar aí nessas características e depois ver porque essas características são tão importantes para que hoje eu e você tenhamos confiança e mais, perseverança nos caminhos do Senhor. A primeira característica que eu quero chamar a sua atenção está aí no início do capítulo 7, em especial no versos de 1 a 3, vai nos dizer assim:
Porque este Melquisedeque, isso aqui nós estamos já fazendo uma conexão com o final do capítulo 6, tá, irmãos? O verso 20 do capítulo 6 diz: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado, o que está escrito aí? Sumo sacerdote para sempre. Segundo quem? A ordem de Melquisedeque. E aí o autor vai explicar quem que é esse Melquisedeque e por que que Jesus é sacerdote segundo a ordem dele. Então ele diz, porque esse Melquisedeque era o quê? Rei de Salém, rei de Jerusalém, provavelmente. Só que ainda Salém, o início ainda daquilo que viria a ser a cidade de Jerusalém. O próprio nome Melquisedeque é uma junção de duas palavras hebraicas, onde Melech, que é rei, né, aponta para a expressão que o autor vai nos dizer. Quando ele diz que é rei de Salém, e Salém vem do radical de Shalom, é por isso que lá na frente ele vai dizer que é rei de paz. Mas o nome Melquisedeque, que é a junção, é rei de justiça. Então é isso que ele vai nos dizer aqui. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, só que ao mesmo tempo sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, veja que não foi Abraão que foi até ele, mas que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, ou seja, quando Abraão foi lutar lá com os reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, que é a tradução de Melquisedeque, rei de justiça, depois também rei de Salém, ou rei da paz, porque Salém, como eu disse, radical de Shalom. E aí ele vai dizer no início do verso 3, sem genealogia, que não teve princípios de dias e nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O que é alguém que não tem princípio de dias e nem fim de existência? Senão alguém que é perpétuo. Ou, como eu prefiro chamar aqui, de eterno. A primeira característica do sacerdócio de Cristo Jesus é que mesmo que no tempo ele tenha um ponto da sua encarnação e da realização do seu ministério terreno, as Escrituras me asseguram que o seu sacerdócio é um sacerdócio eterno. Não teve princípio de dias e nem fim da sua existência. Ele é sacerdote perpétuo. E isso aponta, irmãos, para o fato de que toda a obra da redenção e graça de Deus já fora estabelecido nos tempos eternos, antes de todas as coisas. Não só o sacerdócio, mas o sacrifício de Cristo já havia sido estabelecido lá. É um evangelho eterno. E, portanto, todas as coisas já estão debaixo dessa soberania desse Deus eterno. Inclusive o sacerdócio de Cristo. Logo, os períodos dos patriarcas, onde Deus se manifestava diretamente aos homens, naquilo que nós chamamos de teofania, assumindo uma forma conhecida temporariamente, Deus se revelava diretamente aos homens, e nesse período o que estava em voga, e que sempre esteve, foi o sacerdócio eterno de Cristo, ou de Melquisedeque. Com a lei em Moisés e o estabelecimento da lei cerimonial em Arão, e consequentemente o sacerdócio levítico, ele tem início, mas também tem fim. E esse período, paralelamente, corria o sacerdócio de Melquisedeque, porque é um sacerdócio eterno, sem princípio de dias, sem fim de existência, como o próprio ser Melquisedeque, uma manifestação teofânica
do próprio Deus. Por isso, o autor aos Hebreus diz que é semelhante ao Filho, feito semelhante ao Filho de Deus, porque aponta para Cristo. Só que um Cristo antes da encarnação, pré-encarnado, apenas temporariamente, mesmo sendo real nessa manifestação teofânica, porque viveu nos dias de Abraão, foi até Abraão, abençoou Abraão, recebeu o dízimo de Abraão e inclusive usou como adoração pão e vinho. Aponta para um sacerdócio eterno. O verso 17, dá uma olhada comigo aqui no capítulo 7, verso 17. Porquanto se testifica, citando lá o Salmo 110, tu és sacerdote para sempre. Se é para sempre, é eterno. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 24. Este, no entanto, aqui falando de Cristo, porque continua para o quê? Para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo o quê? Vivendo sempre para interceder por eles. Então a primeira característica do sacerdócio de Cristo, que faz do sacerdócio de Cristo superior a qualquer sacerdócio e acima de todas as religiões, como nós cantamos, é o fato de que, segundo a Bíblia, o sacerdote do Deus Altíssimo, segundo aqui, fonte de justiça, por isso o nome Melquisedeque, rei de justiça, e ao mesmo tempo fonte de paz, rei de Salém, com Deus, como diz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, ou seja, eterno, aponta para o Filho de Deus, o próprio Verbo antes da encarnação. E, portanto, faz do sacerdócio de Cristo um sacerdócio eterno, sem princípio de dias, nem fim de existência. Assim, nós temos a conexão com a nossa eleição antes da fundação do mundo, como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios. Porque nós somos eleitos nele, ou seja, em Cristo, no sacerdócio de Cristo, antes da fundação do mundo. Amados, predestinados, separados, antes de que houvesse todas as coisas. Então, aqui, o fato de Jesus já ser sacerdote lá, nos garante a eleição, pois ele é um sacerdote eterno, perpétuo, imutável. Irmãos, o que isso tem de importante para nós? Primeiro, que estamos debaixo da mesma aliança desde sempre. Não há mudança nos planos de Deus. Mesmo que haja particularidades dentro do progresso da revelação, todas essas nuances no progresso da revelação apontavam para um fim específico e eterno. Apontavam para a realidade de que Jesus é sacerdote desde sempre. E que por isso, na eternidade, Deus já havia estabelecido todo o seu plano de redenção. A igreja não é o plano B de Deus. Nós não somos o plano B de Deus. Nós estamos alistados no plano da redenção desde toda a eternidade, porque o nosso sacerdote já era antes de tudo. O fato de entendermos que Cristo, ou que o sacerdócio de Cristo é eterno, nos garante, irmãos, que cada e toda promessa dada em Cristo Jesus àqueles que nele creem, será aplicada verdadeiramente no tempo de Deus. Nós não estamos debaixo do direcionamento de um sacerdote que é mutável, que hoje fala que é de um jeito e amanhã fala que é do outro. Mas é um sacerdócio eterno. E mesmo que, paralelamente, houve um período no progresso da revelação que suscitou-se o sacerdócio levítico da tribo de Levi, isso não diminui absolutamente nada o sacerdócio eterno de Jesus Cristo. Então essa é a primeira característica.
além de eterno, nós vamos ver na sequência aí dos textos, e eu quero chamar a atenção para isso, que esse sacerdócio de Cristo também é missionário. Em que sentido, pastor? Vamos ver. Capítulo 7, verso 1. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, presta atenção agora, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. O verso 10. Porque aquele ainda não tinha sido gerado do seu pai. Falando de Levi aqui. Porque Levi, né, da onde vai nascer a tribo de Levi, e consequentemente o sacerdócio levítico em Arão, porque aquele ainda não tinha sido gerado do seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão, ou seja, deste, dentro aqui do contexto. Quem que saiu ao encontro de quem, irmãos? Melquisedeque ao encontro de Abraão. Verso 27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se... Quem que se ofereceu? Cristo, como sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele se ofereceu. Ele diz isso no Evangelho. Ninguém tira minha vida de mim. Eu a dou voluntariamente. E a recebo de volta. O fato de Cristo ter sido enviado aponta para o fato de que o seu sacerdócio é um sacerdócio missionário. Porque o sacerdócio missionário é aquele que vai ao encontro do perdido. É aquele que vai ao encontro daquele que está morto espiritualmente. Desse modo, nós vemos aqui o texto dizendo que Cristo, como sacerdote da ordem de Melquisedeque, saiu ao encontro de Abraão, e na própria figura de Melquisedeque. Uma expressão teofânica do verbo pré-encarnado. E ele a si mesmo se ofereceu. A redenção, portanto, mediante a obra sacerdotal de Jesus Cristo, mostra essa sua postura voluntária e missionária. Não é à toa que no capítulo 3, dá uma olhadinha aí comigo, Hebreus capítulo 3, o verso 1, ele é chamado de apóstolo. Veja o que diz aí. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente em quem? O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem? Jesus. Mas Jesus foi apóstolo? Sim. Em que sentido? No sentido que o termo apóstolo é enviado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é Deus vindo ao encontro do homem. Porque nós não temos condições nenhuma, nem pelas nossas obras, nem por qualquer outro meio, de chegarmos a Deus por nossas próprias pernas. Mas nós é que somos levados a Deus através de Cristo. E ele é chamado de apóstolo e sumo sacerdote porque ele veio nos resgatar. Mateus capítulo 1 vai nos dizer isso, que ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Se nós compararmos ainda, vamos dar uma olhadinha lá com João, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. João 17, verso 3 e 4, e depois o verso 18. João capítulo 17, verso 3 diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o que está escrito aí? A quem enviastes. Foi enviado por Cristo, por Deus, ele é o apóstolo. E aí o verso 4 diz: E eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Verso 18.
assim como tu fez o quê? Me enviastes ao mundo, ou seja, Deus Pai enviando Cristo como apóstolo e sacerdote, também eu, agora falando aos discípulos, os enviei ao mundo. Ou seja, o sacerdócio de Cristo, irmãos, além de eterno, é um sacerdócio missionário, porque ele foi enviado pelo Pai para o nosso resgate, para a nossa redenção. E a exemplo desse sacerdócio missionário, segundo aqui João 17, nós também somos enviados por ele agora, porque fazemos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus, de uma raça eleita, que é sacerdote e rei. Você é sacerdote de Deus e de Cristo e reina com ele pelos séculos. Apocalipse 20 vai nos dizer. E por isso, da mesma forma que Cristo foi enviado para nos resgatar, uma vez que ele nos alcança como sendo o nosso sumo sacerdote, ele ao mesmo tempo também nos envia. Nós hoje somos esse instrumento da Missio Dei, porque a missão continua sendo dele. Mas os enviados são todos os discípulos, verdadeiros discípulos, que creem em Cristo como apóstolo e sumo sacerdote. Voltando para Hebreus, relembremos aí o capítulo 5, versos 4 e 6. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo. Falando aqui do sacerdócio levítico, ou falando do serviço, né, vocacional de Deus. Ninguém pode se autovocacionar para o serviço a Deus. É Deus quem chama. E ele diz, ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. E como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olhando para Hebreus 7, nós vemos que Deus jurou isso. Veja o verso 21. Mas com este juramento, ou mais este conjuramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Ou seja, o próprio Deus é que vocaciona Cristo para ser sacerdote. E ele o faz diferentemente do sacerdócio levítico com juramento. O autor aos Hebreus vai dizer que esse juramento veio posterior. Posterior em que sentido? No progresso da revelação, porque somente no Salmo 110, com Davi, a lei cerimonial levítica já estava rodando há muito tempo, somente lá em Davi é dito que Deus jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Mas dentro de uma visão simplesmente da progressão da revelação, porque isso já foi estabelecido, como nós vimos no ponto anterior, desde a eternidade. Irmãos, o sacerdócio de Cristo, ele é missionário e é por isso que ele veio até nós. Se hoje nós temos a salvação, não foi porque através dos nossos méritos alcançamos algum direito diante de Deus para sermos alvos da salvação, mas foi porque Cristo foi enviado como apóstolo, como sumo sacerdote, para fazer em nosso lugar a obra que pesava sobre nós, que a lei exigia sobre nós. Mas o texto vai dizer que a lei não deu conta disso. Que a lei era insuficiente, não era o objetivo dela, essa é a grande realidade. O apóstolo vai dizer que o objetivo da lei não é salvar. O objetivo da lei é calar a boca de todo mundo, para que ninguém possa chegar diante de Deus e falar, eu mereço a salvação. O objetivo da lei é mostrar para mim, para mostrar para você, que todos somos pecadores, que não há um justo sequer, não há quem tema a Deus e quem o busque.
Se hoje, prostrados e rendidos diante do Senhor, que não há outro igual como cantamos, nós o fazemos isto mediante o toque irresistível da graça do Senhor. Porque se Deus tivesse deixado a nossa mente solta, nos entregue à inclinação da nossa própria mente, sabe aonde nós estaríamos agora? Para ser politicamente correto, longe de Deus. Só isso. Mas para não deixar de ser Everton, você estaria na condenação, ou como Paulo vai falar nas suas cartas, no estrume. Era lá que você estaria, se não fosse a graça do Senhor. Veja, isso só foi possível porque ele saiu ao encontro de Abraão. Porque Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão para abençoá-lo. E porque Cristo saiu da sua glória. Como diz Paulo, não se usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou, deixou a sua glória e veio ao teu encontro e ao meu encontro para nos abençoar. O sacerdócio de Cristo é missionário. Ele é missionário pois foi Deus quem saiu ao nosso encontro para nos resgatar, para nos redimir, para nos salvar. Irmãos, não existe graça maior. E é por isso que você não pode desistir da fé. É por isso que você tem que perseverar até o fim, na comunhão com Deus, no congregar, no servir, no adorar. Pois a obra de Cristo não é uma obra desprezível. Meu Deus do céu, ela é uma obra suprema de amor. Se nós não entendermos a grandiosidade da obra de Cristo, nós vamos desprezá-la por conta das paixões terrenas, passageiras. Mas se entendermos que é o chamado de Deus ao seu Filho para ser enviado como um sacerdote, ao nos alcançar com grande e excelso amor, isso deve nos conduzir, irmãos, a perseverarmos até o fim. A não nos desviarmos das verdades ouvidas, do Deus vivo, da sua comunhão e principalmente do congregar entre irmãos, quanto mais vedes que o dia se aproxima. O fato do sacerdócio de Cristo ser missionário e ter vindo até nós para nos abençoar, deveria nos conduzir a vivermos prostrados diante dele, em consagração permanente diante dele, em dedicação total e plena. Pois se temos vida, temos nele. Se temos salvação, temos nele. Se temos esperança, temos nele. Sem ele nada somos. E é por isso que você não pode desistir, mesmo que dê tudo errado na sua vida. Mesmo que todas as dificuldades batam à tua porta. Mesmo que o martírio chegue à tua vida, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Os primeiros cristãos e todos os profetas do Antigo Testamento perseveraram na fé, indo até a morte, porque eles acreditavam nessa promessa, pois eles não viram Cristo, mas aqueles que viram Cristo depois da encarnação, firmaram a sua vida nessa realidade e por isso mesmo diante da perseguição do Império Romano permaneceram fiéis até ao fim. Mesmo subjugados pela dor que a morte do martírio produzira, nós temos relatos históricos de que os nossos irmãos do passado, mesmo na ponta da lança, mesmo no ardor do piche, como tochas humanas para iluminar Roma, não negaram a sua fé
em Cristo Jesus. Porque eles sabiam que o sacerdócio de Cristo é eterno, que o sacerdócio de Cristo é missionário. Ele veio até nós. João 3,16, como citei, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E João 15,16 nos diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Ou seja, seja perseverante. Não desista, irmãos, pois a obra de Cristo em nosso favor, ela é suprema e grandiosa. Mas caminhemos ainda mais aqui em Hebreus. Além de ser um sacerdócio eterno, além de ser um sacerdócio missionário, o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, também é superior. E aqui de um modo especial comparado com o sacerdócio de Levi, em Arão, e com toda a lei cerimonial determinada no período de Moisés. Capítulo 4, ou 7, do verso 4 em diante, ele vai fazer essa comparação, e aí ele vai dizer aqui a respeito de Abraão, que se refere-se muito tempo antes de Levi. Ele vai falar de Levi e vai falar de Arão. E ele vai dizer, irmãos, que esse sacerdócio de Cristo, mesmo que na história houve um momento que o sacerdócio de Levi, dentro do progresso da revelação, foi aquele estabelecido para o povo de Israel, isso não diminuiu em nada o poder e a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque, ou de Cristo, como sendo da ordem de Melquisedeque. Muito pelo contrário. Tudo aquilo que Levi fez foi uma expressão, inclusive, de que Abraão fez para com Melquisedeque. E ele vai dizer de um modo específico que o sacerdócio de Levi, ele foi falível. Veja aí, em especial, o verso 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Ou seja, se o sacerdócio de Levi, ou o sacerdócio levítico, inaugurado em Arão, nos dias de Moisés, fosse perfeito, Cristo não precisava exercer o sacerdócio. Mas o sacerdócio de Cristo é superior porque o sacerdócio levítico não foi perfeito, ele não deu conta de remir ninguém, mesmo porque não era seu objetivo. Veja o que ele diz mais à frente. Verso 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa do quê? O que está escrito aí? Por causa da sua fraqueza e que mais? O sacerdócio levítico foi fraco e inútil, porque ele não tinha a função de remir ninguém, pois ele estava baseado na lei, e a lei não tinha função salvífica. Por isso, precisava de um sacerdócio superior. Um sacerdócio que, ao invés de fraco, fosse forte. Ao invés de inútil, fosse útil para a remissão de todo aquele que crê. Então, num exercício, desde o verso 4 até o verso 22, um exercício esse que demonstra que o sacerdócio de Cristo remonta os dias de Abraão. Na verdade, nós já vimos que ele é eterno, mas a manifestação dentro do período revelacional e de redenção foi em Abraão. Ele remonta, portanto, os dias de Abraão, inclusive, irmãos, na manutenção dizimal. Eu não sei se você observou durante a leitura, mas ele vai falar aqui de dízimo várias vezes. E inclusive vai falar que Abraão deu dízimo a Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo.
de uma maneira exemplar e de uma maneira especial. Ele vai dizer assim, verso 2, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Separou o dízimo de tudo. Depois ele, no verso 4, considerai, pois, como era grande, como era superior. Esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando o quê? Dos melhores despojos. Depois ele vai dizer que na lei de Levi, no sacerdócio levítico, foi dado pela lei de Moisés que o povo tinha que pagar dízimos ao sacerdócio levítico. Só que Melquisedeque não fazia parte da tribo de Levi e recebeu dízimo muito tempo antes da instalação desse sacerdócio, mostrando que esse sacerdócio é um sacerdócio superior. Veja como é grande esse Melquisedeque, a quem Abraão pagou o dízimo. Para aqueles que nos dias, um parênteses aqui, para aqueles que nos dias de hoje defendem a ineficácia do dízimo, é porque esses não entenderam que o sacerdócio de Melquisedeque, ou da ordem de Melquisedeque, é eterno. Que o dízimo foi pago antes da lei cerimonial. E que mesmo que a lei cerimonial terminou em Cristo, o sacerdócio de Melquisedeque permanece eternamente. E se esse sacerdócio era digno de receber o dízimo antes da lei, ele continua sendo digno de receber agora, pois ele é perpétuo. E é a sua demonstração de reconhecimento de quão grande é o sacerdócio que está em voga hoje. Eu não sou sacerdote da tribo de Levi, mas sou sacerdote em Cristo, da mesma forma que você é sacerdote em Cristo. E Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. O sistema sacerdotal ainda está em vigor, onde Cristo é o sumo sacerdote que adentrou o santuário celeste e todos os crentes são sacerdotes nele. É assim que Pedro vai dizer. Nós somos raça eleita, nós somos nação santa, nós somos sacerdotes e reis, por isso sacerdote real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é para todos os crentes. É a doutrina do sacerdócio universal. E que aponta que o sumo sacerdote ainda está em vigor hoje. E por isso a nossa gratidão a ele vai ser demonstrada da mesma forma que Abraão demonstrou e da mesma forma que o povo de Israel, durante a lei cerimonial, demonstrou, trazendo os dízimos à tribo de Levi. Então veja, esse sacerdócio de Cristo, ele é superior, não só quanto à manutenção dizimal recebida por Abraão, mostrando que esse sacerdócio fora estabelecido muito tempos antes do sacerdócio levítico, e o verso 10 diz isso, porque aquele ainda não tinha sido nem gerado por seu pai. Levi nem existia quando o sacerdote Melquisedeque já estava em vigor e recebendo, inclusive, dízimo e adoração. E a questão é um pouquinho maior ainda, porque o problema é que o sacerdócio levítico não começa com Levi. A tribo de Levi começa com ele. Mas o sacerdócio vai começar só lá em Moisés, designando Arão, descendente de Levi, como sacerdote ou sumo sacerdote. Então nós estamos falando de que o sacerdote de Cristo ele é muito superior. E é por isso que o sacerdote de Cristo abençoa inclusive Levi, mesmo antes dele nascer, e inclusive é referendado, dizendo que todos os dízimos que Levi recebeu, ou que o sacerdócio levítico recebeu e deu através de Abraão ao sacerdócio Melquisedeque, que é grande
e que é supremo, que é superior. Ele fora estabelecido muito tempo antes do próprio sacerdócio levítico, e o autor aos Hebreus declara que em Cristo nós temos uma aliança superior. Não diferente, mas apontando para a grandiosidade, a superioridade do sacerdócio. O verso 22 vai dizer assim: por isso mesmo, Jesus se tem tornado, e o que ele tornou aí? Fiador. Aquele que levou a nossa dívida. Ele se tornou fiador de uma superior aliança. Algo que o sacerdócio levítico não dava conta. Porque o sacerdócio levítico tinha que oferecer sacrifício todos os dias, pelo seu próprio pecado e depois pelo pecado do povo. Mas o sacerdócio de Cristo, de uma vez por todas, ofereceu um sacrifício para sempre. Por isso, o sacerdócio de Cristo é superior. Ele é o sacerdote e, ao mesmo tempo, o sacrifício, a oferta. Como fiador, pagou um alto preço pelo seu e pelo meu pecado, nos garantindo a salvação em Cristo. Irmãos, não vai ter ninguém que vai pagar a sua conta senão Cristo. Não existe outro. Nenhuma religião, nenhum mérito conseguirá pagar, se tornar fiador da sua dívida. Mas Cristo já o fez, como sacerdote da ordem de Melquisedeque. O sacerdócio, portanto, iniciado em Arão, descendente da tribo de Levi, é apresentado como inferior. Veja aí o verso 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. É apresentado como imperfeito, como nós já lemos no verso 11, porque se de fato ele fosse perfeito, não ia precisar do sacerdócio de Cristo. Mas ele foi imperfeito. Ele é apresentado como algo fraco, inútil, para a verdadeira redenção, como nós lemos aí no verso 18 e também verso 19. O verso 19 diz: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E ela não aperfeiçoou porque não era o papel dela aperfeiçoar. Ela só tinha o papel de indicar a nossa real condição de condenação. É possível guardar os 10 mandamentos? Se você diz que é possível, Jesus passou por uma situação dessa. Quando aquele chamado jovem rico perguntou para ele: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele falou: mas o que você faz? Você conhece os 10 mandamentos? Ele falou: eu conheço, guardo todos. E Jesus olha para ele e diz: então uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E a Bíblia diz que aquele homem se entristeceu muito. Não foi uma tristezinha qualquer. Se entristeceu muito porque era muito rico. Na verdade, o que Jesus está fazendo com aquele homem é o seguinte: a primeira lei diz: amarás o Senhor teu Deus acima de... Aquele homem amava mais a riqueza do que Deus. Ele já não estava cumprindo nem o primeiro mandamento. Nem o primeiro. Então, qual que é o objetivo da lei, se ninguém consegue guardá-la? Mostrar para você o quão pecador você é e o quanto de necessidade que temos de Cristo, do sacerdócio dele, que se tornou fiador de superior aliança. Sem Cristo nós estamos perdidos, irmãos. Por isso, dedique-se a ele. Já o sacerdote de Cristo, mais antigo, porque é da ordem de Melquisedeque, um sacerdócio eterno, missionário, supremo, introduz esperança superior. Porque é fruto do juramento de Deus, um juramento imutável de Deus, que garante o pagamento. O sacerdócio de Levi não era mediante a juramento, mas o de Melquisedeque é. Deus jurou e ele não se arrepende.
Tu és sacerdote para sempre. Aquilo que ele faz como sendo o seu e o meu sacerdote tem a garantia, a chancela da imutabilidade das promessas de Deus. O fruto do juramento imutável de Deus garante o pagamento dessa superior aliança. Caminhando para o final, irmãos, nós podemos dizer que o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, além de eterno, além de missionário, além de superior, também é um sacerdócio perfeito. Lógico, ele é perfeito. O verso 23 em diante vai nos dizer assim: ora, ainda fazendo a comparação com os de Levi, ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Olha só, o sacerdote levítico morria. O sacerdote Melquisedeque, que é o sacerdócio de Cristo, ele é perfeito porque Cristo não morre. Mesmo que ele morreu, ele ressuscitou e vive para sempre. O sacerdote de Levi, você tinha muitos sacerdotes, porque conforme ia morrendo, você tinha que ter outro para suprir. Agora o de Cristo você precisa de um só, porque ele vive eternamente. Ele diz, este, no entanto, falando de Cristo, porque continua para sempre, tendo o seu sacerdote imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Ninguém pode chegar a Deus senão por Cristo. João 6 vai nos dizer isso. Timóteo vai nos dizer isso. Ele é um mediador. Verso 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre, para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote assim, ou como este. Por que ele é perfeito? Porque ele é santo, ele é inculpável, ele é sem mácula, ele é separado dos pecadores, ele é o próprio Deus, por isso ele é feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes do sacerdócio levítico, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque Jesus, como sacerdócio perfeito, fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens, sujeitos ao quê? À fraqueza. Mas Cristo não. Mas a palavra do juramento que foi posterior à lei, no sentido da progressão, constituiu o Filho. O que diz aí? Perfeito para sempre. O sacerdócio de Cristo, ele é perfeito. Ainda na comparação com o sacerdócio determinado pela lei, ou seja, o sacerdócio levítico, o autor considera o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio perfeito. Tal perfeição está baseada no fato de que os sacerdotes levíticos morrem, são temporários, só atendem uma geração e precisam oferecer sacrifício todos os dias, inclusive pelos seus próprios pecados, e sem falar que são fracos, enquanto que Jesus Cristo vive para sempre, é santo, irrepreensível, sem pecado, e muito menos influenciado por pecadores. Ele é supremo ao ponto de ter acesso ao céu, onde é fundamentado pelo juramento de um Deus que não pode mentir. O sacerdócio de Jesus é perfeito para sempre, conforme o verso 28 nos assegura. Tendo isso em mente, irmãos, concluindo, nós podemos crer em Jesus Cristo. Nós podemos aprender de Jesus Cristo. Nós podemos caminhar com Jesus Cristo. Pois o seu sacerdócio é sem igual, é supremo. Ele, de fato, pode nos representar diante de Deus.
não há outro advogado. Só Ele pode nos justificar e nos reconciliar com o Pai. O seu sacerdócio é eterno, é missionário, superior e perfeito para sempre. Como sumo sacerdote, adentrou o céu para que pudéssemos nos reconciliar com o Pai, sermos adotados, salvos e constituídos um reino de sacerdotes. Só existe salvação no nome de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Desse modo, consideremos atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, a saber, Jesus Cristo, um sacerdote eterno, para sempre interceder por nós. Um sacerdote missionário que veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Um sacerdote superior, pois de uma vez por todas fez a nossa redenção. E um sacerdote perfeito, que cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar, para nos reconciliar com Deus e nos dar acesso às promessas eternas. Não existe salvação fora do nome de Jesus e fora da obra de Jesus. Se nós não vivemos em Cristo, se nós não aprendemos de Cristo, se nós não caminhamos com Cristo, não há esperança para nós. Mas se o temos como nosso sumo sacerdote, através dele podemos nos achegar ao Pai. E a vida eterna já nos é garantida. Irmãos, não desista da sua fé, da sua comunhão com Deus. Não deixe de congregar, como o próprio livro de Hebreus nos exorta. Mas com ousadia, através do novo e vivo caminho que Cristo abriu pelo seu sangue, aproximemo-nos com sincero coração diante do nosso Deus e Pai, o nosso Salvador. Que Ele assim nos abençoe e que possamos louvar o nosso Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Amém?